Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da importância da leitura bíblica, por que nós precisamos ler e meditar na palavra. Só que eu vou falar do meu jeito, né? Mais aberta, assim, a gente vai ter que fazer uma viagem para chegar lá. Então eu quero conversar com vocês sobre por que nós precisamos da palavra e o que a palavra ela vai fazer sentido na nossa vida. Por que nós precisamos realmente estudar a palavra? Então eu quero pensar com vocês. Eu tô meio presa aqui com esse negócio, vou pôr um pouquinho mais pra frente. A gente vai ter que começar uma viagem pensando assim, ó. O cristianismo, ele não vem para melhorar a nossa vida. Quero que você pense bem nisso. Ele não vem para dar uma melhorada naquilo que nós somos. Concorda comigo? Não é sobre nós nos tornarmos pessoas melhores. Por que não é? Por que não é só sobre melhorar a nossa vida? Se a gente for carregar cruz, de fato a gente não vai melhorar. Porque é o seguinte, aqui entra um princípio e é a partir desse princípio que nós vamos começar a pensar. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, a substituição, a morte dele, quando nós reconhecemos ele na nossa vida, acontece um milagre em nós. Qual que é o milagre que acontece em nós? Quando nós cremos, nós nascemos de novo. E nessa perspectiva do novo nascimento, nós nascemos no reino. Então, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Essa palavra é koinos, é uma pessoa que não existia. Olha só, olha como nós estamos ainda muito engateando diante de um evangelho tão poderoso. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma criação que nunca existiu. E a partir daqui eu quero pensar com vocês que essa nova vida agora que nós vamos viver é uma nova vida que vai nos dar um acesso a uma dimensão que nós não conhecemos. E para a gente entender por que a gente precisa da palavra, nós precisamos entender que existem duas dimensões. Né? Quem caminha comigo muito tempo já cansou de ouvir, mas eu preciso falar isso para embasar, para a gente poder continuar. Criou Deus o que Deus criou primeiro? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Os céus. Criou Deus os céus. Então a dimensão é uma dimensão. Essa é uma dimensão espiritual, onde Deus habita. Deus é espírito. Ela é uma dimensão invisível aos nossos olhos, mas ela é poderosa e real. Criou Deus os céus, depois Deus criou a terra, que é uma dimensão visível, palpável, a dimensão que nós conhecemos. Só que existem essas duas dimensões. Quando o pecado entrou, houve uma separação dos céus da terra. A palavra de Deus vai usar essa expressão. Houve uma separação dos céus da terra. Então aquilo que nós tínhamos acesso e que o homem, Adão, podia andar nessas duas dimensões, digamos assim, podia enxergar, perceber, viver, conhecer. Ele vinha de uma extensão daquilo que eram os céus, ele trazia para a terra sem dificuldade, ele conseguia compreender as coisas espirituais. Vocês entendem isso? Com o pecado, morreu o homem espiritual dentro de todos nós. Todos nós pecamos e morremos. Quando nós nascemos de novo, nós vamos agora ser despertados e agora essa nova criação, essa criação que não existia, nunca houve uma Daisy como existe essa Daisy. Nunca houve uma Daisy antes de Cristo. Existiu uma Daisy antes de Cristo. E existe outra Daisy depois de Cristo. Não significa que Jesus veio para melhorar aquela Daisy. Ele veio fazer uma criação nova. Vocês entendem isso? Nessa nova criação agora, eu preciso entender quais são as verdades da minha verdadeira identidade. Vê se vocês me acompanham. Existe uma verdade sobre mim, que é eterna, que está na dimensão espiritual. Existe uma vontade de Deus para mim. Existe uma identidade sobre mim. Existe uma verdade do reino, porque essa dimensão espiritual, ela é o reino de Deus, é o governo de Deus. Existe um governo, reino significa governo. Existe um governo de Deus que é maior do que o que eu sempre vivi. E agora, nessa dimensão, acessando essa dimensão agora, eu vou ter entendimento sobre essa nova criação, de quem de fato eu deveria ser. Só que o que acontece?
nós recebemos a Cristo, temos a certeza da salvação, glória a Deus por isso, sabemos que não vamos passar pelo julgamento do trono branco, que nós vamos morar com o Senhor, que somos os redimidos, lavados e tal. Só que a nossa mentalidade é uma mentalidade só para nos livrar do inferno, no geral, né? Estou dizendo a nossa aqui, mas de um modo geral, parece que a gente precisa de Jesus só para a gente ser livre do inferno. Só que a gente não entende que uma coisa é a salvação e a outra coisa é o reino. Eu posso ser salvo sem conhecer o reino, sem viver o reino. Dá para entender isso? Exatamente. E eu posso ser salvo e entender as verdades do reino. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? É na palavra de Deus, e agora eu vou seguir aqui porque senão eu vou viajar muito, é na palavra de Deus que a gente vai conhecer essa verdade espiritual e ter consciência dessa dimensão espiritual sobre a nossa vida. Romanos 12, 2. Mas quando a pessoa passa a viver nessa dimensão espiritual, ela está no pecado, ela está perdida, ela não fez essa transição, digamos, né? Ela automaticamente não se melhora? Melhora, só que assim, não é só sobre melhorar. Sim, mas só sobre. Então, é nesse sentido que eu quero pensar assim com vocês. Desculpa, gente, eu tô numa quinta, assim, eu tô mais à vontade, então eu vou um pouco mais, abusar um pouquinho mais, assim, da compreensão. Quando eu falo que Jesus não vai vir buscar uma igreja matura, eu acredito que nós vamos ser uma transição de um viver em Cristo mais profundo. É como se a gente estivesse vivendo um cristianismo muito raso, que é só uma melhorada. Ok? Então, eu sou salvo, então eu melhoro uma coisinha ali, uma coisinha lá, mas eu ainda estou pensando como o mundo, eu ainda ajo como uma pessoa natural. O que é o homem natural? O que é o homem natural? O homem que ainda não conheceu a Cristo. Nós antes de Cristo. Então, como que nós pensávamos? Nós seguíamos pelos nossos sentidos, pelas nossas vontades, pelas nossas intuições. Eu continuo assim. Aí, o que acontece? Eu nasci de novo, sou salvo, mas eu continuo vivendo dessa forma. A Bíblia vai chamar isso de homem carnal. O homem carnal não é o que não conhece a Cristo. É o que já conhece a Cristo, mas continua vivendo na carne, no sentido natural da coisa. Não só no pecado, mas no sentido de uma mente natural. Vocês estão me entendendo? E o que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que mais acessa essa dimensão espiritual e que ele entende que não é mais só pelos meus sentidos, não é mais pela minha visão, não é mais pelo meu tato, não é mais pela minha força. Eu consigo viver nessa dimensão e entender que agora, mesmo que o natural ele me traga uma mensagem limitada, o sobrenatural me traz uma mensagem ilimitada. Quer ver um exemplo? Jesus, né? Jesus é o que transitava entre o natural e o sobrenatural. Amém? Porque ele conseguia se relacionar nesse lugar natural, mas ele tinha um entendimento do sobrenatural. Ele conhecia essa dimensão. Então, por exemplo, ele está na multidão, a multidão está ali, faminta, e ele fala assim, aí os discípulos chegam e falam assim, mestre, despede essa multidão, porque eles vão ficar com fome, não tem comida, ainda que tivesse dinheiro para comprar, não teriam, né, enfim. Homem natural. Natural. E correto, eu não estou dizendo que o natural seja errado, eu estou dizendo que existe uma verdade para nós que é acima do natural. Aí Jesus fala assim, o que vocês têm? Olha que interessante. O milagre vai acontecer quando eu dou algo natural para que seja alcançado pelo sobrenatural. Ok? Eu tenho que oferecer algo natural para que venha o sobrenatural. Aí vem o discípulo lá e traz 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente. Só que a visão de Jesus não é uma visão na dimensão natural. Ele olha para cima e agradece. É o suficiente. E todo mundo se alimenta. E sobra para todo mundo. Por quê? Porque Jesus, ele tem esse acesso, essa mentalidade que enxerga uma dimensão. Primeiro, ele tem a convicção de quem Deus é. Ele tem a convicção do poder de Deus. Ele não tem dúvida. Ele tem convicção do poder de Deus. Ele tem a convicção de que não existe
nada de impossível para Deus. Que Deus é o Deus que pode suprir qualquer coisa, porque Deus criou os céus e a terra. Olha só, isso é mentalidade. Ele sabe disso, então ele só agradece. Quando ele está diante de Lázaro, ele ora assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Acho linda essa oração. Pai, obrigado porque eu sei que tu sempre me ouves. É um entendimento. E por que eu estou nesse ponto? Porque nós, como igreja, precisamos chegar nesse entendimento de Cristo. E nós estamos vivendo exatamente nesse ponto onde haverá um grande entendimento da eternidade, da dimensão espiritual. E nós precisamos embarcar nisso. Nós precisamos pegar isso e dizer: é agora, eu preciso compreender isso. Porque embora, vamos pensar, Jesus olha para Lázaro, chora porque ele vê a dor de Marta e Maria. Ele sabe que Lázaro está morto e que na dimensão terrena está morto, acabou. Mas ele enxerga por essa dimensão espiritual, que é eterna, esse reino de Deus, esse governo. Sempre que a gente pensar em reino, a gente tem que pensar em governo. O que é governo? O que é governo? Autoridade, né? O que é governo? Vamos tentar esmiuçar um pouco mais isso para a gente pensar. Direção é uma lei que está acima, né? É um poder que está acima, entendeu? Então, quando ele olha Lázaro lá, ele sabe desse poder, desse reino. O que era o reino de Deus, Jesus diz? O reino de Deus, lembra quando João Batista pergunta assim: eu posso dizer se és tu ou se era outro, que vem os discípulos de João Batista e perguntam? E ele diz assim: diga para eles, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, porque é chegado o reino de Deus. O poder que está acima, agora está nessa dimensão terrena. Ixi, eu estou fazendo uma viagem bem longa com vocês, bem longa. Não era minha intenção viajar tão longe assim, mas eu estou indo. Mas eu quero que vocês entendam isso, que esse governo é quando a mentalidade nossa, estar no reino, é quando nós não pensamos mais de uma forma natural, embora sejamos naturais. Embora estejamos na carne, não pensamos mais como quem está na carne. Nós pensamos agora com uma visão do reino, ok? Então aí Jesus olha para Lázaro e diz: vem para fora, porque o reino é chegado nesse lugar, então vem para fora. E o que é, agora deixa eu voltar aqui, que senão eu vou viajar muito longe com vocês. Olha só, antes do novo nascimento, nós vivemos presos à primeira dimensão. Agora a gente já entendeu isso. Guiados pelos sentidos naturais e moldados pelos padrões desse mundo, certo? Então, o que são os padrões desse mundo? Não só a nível de pecado, são as limitações. Morreu, morreu. Tá doente, acabou, acabou. Não tem comida, não tem. Ok? Padrões deste mundo, são os padrões naturais. Então, olha o que diz Efésios 2, 1, 3. Ele lhes deu vida. Essa vida, que vida? Essa vida do reino. Essa vida dessa dimensão espiritual. Essa vida que nós não tínhamos, que não conhecíamos. Essa vida que pelo homem natural ele não poderia só se melhorar. Tinha que ser uma nova vida. Ok? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo. Olha o que diz aqui. Segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o homem natural, ele vai andar segundo o curso, os padrões deste mundo. Que não tem só a ver com o pecado, tá ligado ao pecado, mas tem a ver com as regras, os limites, as limitações. Eu não sei nem como as palavras eu uso, me ajudem se vocês tiverem palavras novas. Com as circunstâncias reais, com as coisas que eu vou ver, vou tocar, vou sentir, vou ouvir. Tá limitado a este mundo. Então, que a gente alcança. Então, antes de nascer de novo, eu estava andando segundo o curso deste mundo. Ok? Mas agora que eu nasci em Cristo, ao nascer de novo, nós somos transferidos para outro reino. Olha o que diz Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Então, embora exteriormente não mude nada, dentro de mim eu fui tirado de uma dimensão natural, física, terrena, a terra, e sou transportado agora para essa dimensão espiritual. Por isso que o primeiro Adão é terreno, mas o último Adão é celestial. Nós somos seres celestiais. Nós que nascemos de novo somos seres espirituais. Isso, por essas limitações, a pessoa não consegue enxergar o milagre. Não consegue enxergar. É limitado. Então é só a realidade. Entendeu? Mas nós não andamos mais segundo os padrões deste mundo. Olha como o nosso evangelho, o nosso cristianismo está muito aquém do que Deus tem para nós. Concorda? Vocês estão entendendo? Sim, porque a maioria das pessoas Não consegue atingir. não chega a esse patamar, né? Mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Peso, Nós somos os últimos. Eu digo, Senhor, se não for nós, vai ser quem? O ser humano é limitado. Se nós não somos da última, chegamos na última geração, no mínimo. Se não for na minha geração, vai ser na próxima. Eu tenho que deixar um legado. Então eu já falei, Senhor, não me deixa para trás. Não é nem do céu, é sobre viver isso. É sobre entender isso. Aí, vamos lá, vamos caminhar. Então nós fomos. Aí o novo nascimento, então, é essa porta de entrada para a dimensão espiritual. Lembra aqui, Nicodemos, né? Quem não nascer de novo, não pode. Não pode o quê? Não pode estar no reino dos céus. Ó como a gente tem perspectivas diferentes. Olha que legal, foi ótimo fazer essa pergunta. Não é sobre entrar, é sobre ver. Não pode ver. Porque a gente pensa o seguinte, quem não nascer de novo não pode entrar no céu. Não é sobre isso. Faz sentido? Quem não nascer de novo não pode ver essa dimensão. Não pode tocar nessa dimensão. Então, quando eu nasço de novo, quando eu entendi que eu sou essa nova criação, que eu não estou mais segundo o príncipe deste mundo, que eu não estou mais segundo só as realidades dessa terra, então eu vou o quê? Eu estou vendo o reino. E quando consegue ver, consegue começar a viver. Isso. Ó, no final vai tudo fazer sentido para vocês. Segura lá. Passamos a pertencer a outra pátria. Eu queria assim, quem pode me ajudar com um celular com Bíblia aí, que seja rápido na procura? Vamos perder umas 3 aí. Gil, você também, amor? Eu quero Filipenses 3:20. Deixa o aplicativo da Bíblia aberto que vai mais rápido. Pode. A nossa pátria, entretanto, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Continua? Não, aí, a nossa pátria está no céu. Então isso significa que eu não pertenço mais só à pátria do Brasil. Eu pertenço a uma pátria que é de outra dimensão. Ok? Eu sou um cidadão do céu. Eu sou um embaixador do céu. Eu sou muito mais agora um ser celestial do que terreno. Só que nossa visão é que nós somos muito mais terrenos do que celestiais. Mas essa nova identidade é porque eu pertenço a essa pátria celestial. Recebemos a vida eterna, que não é apenas viver para sempre. Vida eterna, né? Já falamos muito sobre isso também. Não tem a ver só com tipo, depois que eu morrer e que eu for para o céu, eu vou viver a vida eterna. Não é sobre isso. A vida eterna é a vida, Zoe, que literalmente significa a vida do tipo de Deus. O que vocês acham que significa essa palavra? A vida do tipo de Deus. Uau, isso empolga. Gente, pensa só, gente. É essa vida que não está limitada por essas coisas. É essa vida que está na dimensão espiritual. Quando diz assim, e a vida eterna é essa, que conheçam o Pai e conheçam o seu Filho, quando eu entrei no reino, que eu entendi quem é Jesus, que eu entendi quem é Deus, e a vida eterna, o Espírito Santo vai habitar em mim, a Zoe, a vida do tipo de Deus, do tipo de Cristo, vem habitar em mim, que é uma vida que não é mais limitada.
Olha, Paulo vai dizer o seguinte: embora o meu exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova. Por quê? Porque a vida do tipo de Deus, a vida eterna, está dentro dele. Então nós temos que pensar. Na verdade, eu esqueci de ler um texto que é o texto básico que eu quero falar hoje, que é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa provar e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eu quero pensar hoje com vocês? Essa transformação da nossa mente, tá? Que é entender, que eu preciso entender o que está lá em cima, que é uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não posso tomar a forma do homem natural, embora eu esteja numa pessoa física natural, eu não posso tomar essa forma. Eu não posso me conformar, eu não posso aceitar que a minha vida seja só essa limitação. E aí então eu tenho a vida eterna. A vida eterna passa a estar em nós. Nossos olhos espirituais começam a ser abertos para a realidade do reino. Efésios, Paulo vai fazer uma oração em Efésios que eu acho maravilhosa. Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento deles, para que eles possam compreender qual é o amor de Deus, a largura, a profundidade. Lembra quando Paulo fala isso? Eu peço que os olhos sejam abertos. Quando eu nasço de novo, que eu entrei no reino e que eu tenho a vida eterna, os meus olhos se abrem. E eu preciso ter uma visão aberta. Não simplesmente só de ver anjos, mas essa visão espiritual aberta. Gente, nós precisamos chegar nesse lugar. Esse lugar está disponível para nós. Nós precisamos entender isso. E aí os nossos olhos espirituais começam a ser abertos para a realidade do reino. Só que nós somos muito mais conformados com a terra do que com o reino. E nós precisamos entender a realidade do reino. Vocês estão me entendendo? Ok. No entanto, essa visão não é automática. Precisamos aprender a viver nessa nova dimensão. E aqui que entra, que eu quero trazer um pouquinho sobre aquela questão quando Jesus fala, o que vocês têm? Né? E é interessante porque é como que eu vou dizer? É um padrão de Deus. O que você tem? Lembra da viúva do profeta Elias? E ele chega e fala assim, o que você tem? E ela diz, eu tenho um pouco de pão que eu ia comer e morrer. Ele diz, então me dá. Depois ele come. Daí ele chega e fala assim, e agora o que você tem? Ela diz, tinha uma dívida que tinha que pagar, que senão os filhos iam ser mortos e ser levados. E ela diz, eu tenho um pouco de azeite. Lembra disso? O que você tem? E a gente vai ver em várias histórias um padrão. O que você tem? Tenho 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem? Eu tenho uma fé. O que você tem? O que você tem é o que nós oferecemos para que esse reino pegue isso e transforme, potencialize naquilo que ele quer. Ou seja, nós temos que entregar. Isso, tem que ter uma entrega. Sem reserva. Tem que ter uma entrega. E de que entrega eu quero falar hoje? Da entrega do entendimento, do conhecimento. Eu preciso dar um passo de entrega e dizer, o que eu tenho? Eu tenho um tempo disponível para ler a tua palavra. Vocês estão entendendo? Eu tenho isso para te oferecer. E a partir disso, a dimensão do reino vai se manifestar na nossa vida. Então, esse... Então, sempre uma transição. Uma transição. O reino espiritual com o reino terreno. Porque a gente pensa assim, ó. A gente pensa que eu nasci de novo, aceitei Jesus e que minha vida toda vai ser transformada do dia para a noite. Está sempre entregando. Não, eu dou um passo, o reino se manifesta. Eu dou outro passo, o reino se manifesta. Eu entrego algo, o reino se manifesta. O quanto eu quero crescer nisso? Quanto eu quero buscar? Quanto eu vou entregar? O problema é que esse limite Essa faz com que a gente não... é essa disposição, porque nós temos mais disposição para a terra do que para o céu. A nossa disposição está muito mais para a terra do que para o céu. Agora, se eu quero alcançar isso, eu tenho que entender a minha entrega para isso. O quanto eu estou disponível para entregar. Agora, a palavra. Hoje, né, eu quero continuar sobre as disciplinas espirituais. Eu estou falando tudo isso para a gente entender por que eu preciso ler a palavra. Por que a palavra é importante na minha vida, né? A palavra é a revelação da realidade do reino. Como naturalmente
eu não vou conhecer o reino. Eu não vou conhecer o reino. No natural, eu não vou conhecer. Eu vivi uma vida toda sem conhecer o reino. Eu preciso compreender esse reino. Eu preciso saber quais são as verdades desse reino. E como que é esse meio de acesso para eu saber? Palavra de Deus. É ela que vai me mostrando a dimensão desse reino. Porque senão eu vou viver uma vida cristã aqui na terra só com uma visão terrena, religiosa. Ok. A palavra de Deus é a lente que nos permite enxergar o reino e o mapa que nos guia nele. Então, Deus tem um caminho para nós. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou entendendo esse mapa. Eu vou sendo guiado por esse mapa. Mais eu vou compreendendo o que Deus tem. Sem ela, continuamos interpretando a vida apenas pelo que é terreno. Pela palavra, nós vamos descobrir Deus. Olha, lembra que eu falei assim, Jesus não tinha dúvida nenhuma de quem era Deus. Porque ele veio do Pai. Ele estava com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus. Jesus estava desde o princípio com Deus. Jesus não tem necessidade de uma revelação de Deus. Ele sabe quem é Deus. Porém, nós não. Quando nós vamos lendo a Bíblia toda, nós vamos tendo uma compreensão, mesmo que não seja assim, sistemática, né? A minha matéria predileta em teologia era teologia sistemática. Eu amava teologia sistemática. Meu professor era um professor inspirador, maravilhoso. Mesmo que a gente não tenha essa teologia sistemática na cabeça, quando você vai lendo, você vai percebendo Deus, você vai percebendo a santidade de Deus, você vai percebendo o poder de Deus, você vai percebendo o amor de Deus, você vai percebendo a justiça de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai entendendo uma dimensão de quem é Deus. Porque não é só pela informação que o outro te dá. Eu posso conhecer Deus através da tua vida, mas eu não posso me limitar a só a tua visão de Deus sobre mim. Ou dos meus pais, ou dos pastores, ou da igreja, entendeu? Eu preciso ter uma revelação pessoal de quem é Deus, de que tamanho é Deus. E eu sempre digo isso, você só adora quem você conhece. Por que muitas pessoas não adoram a Deus? Porque elas não têm noção, eu como pastor, às vezes olhando, as pessoas não têm noção da dimensão que é Deus. Por isso elas não adoram. Pela palavra de Jó, né? Antes Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você tem uma revelação de Deus, o teu comportamento diante de Deus muda. Mas se eu não leio pela palavra, porque não pode ser uma coisa mística. Embora eu creio, e sou pentecostal de berço, eu creio no poder de Deus, eu amo o poder de Deus, amo falar em línguas, né? Gosto daquele movimento, mas não pode, nós estamos transformando, nós não, de um modo geral, a igreja transforma a experiência e revelação de Deus em algo místico. Não é emocional, porque o místico está na alma, o místico está nas emoções. Não que eu seja contra. E quando eu falo místico, não misturem as coisas, né? Vamos usar a linguagem. Mas não pode ser só. Isso é maravilhoso, é bom quando a nossa alma é tocada. Quem não gosta? A gente gosta de receber uma palavra profética, a gente gosta de receber um poder de Deus na nossa vida. Mas é emocional. Não vai no espírito. Eu preciso conhecer Deus na revelação do espírito. E como que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, como que a Bíblia diz que eu vou conhecer isso? Transformando a minha mente. A transformação da minha mente é que me leva a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês estão me acompanhando? Então eu preciso buscar essa revelação. E é pela palavra que eu vou conhecendo quem é Deus. Nós descobrimos quem é Deus. Pela palavra, nós conhecemos a nossa nova identidade em Cristo. Olha só. Olha como é maravilhoso, né? Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que essa frase significa para a tua vida? O que? Me ajuda. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O que isso faz sentido para a tua vida? Isso é uma coisa futura ou é presente? Primeiro, é futuro ou é presente? primeiro que
Nós temos que conhecer Jesus. Presente. É presente. Ele nos deu livre acesso ao Pai, estando aqui na Terra. Isso, que mais? A mesma coisa que ele tinha com o Pai, a gente pode ter também. Olha só, ele nos faz assentar nas regiões celestiais. O que isso mais remete para nós? Acesso e autoridade. Você viu que se eu conheço a palavra, eu conheço minha identidade? Se eu estou nesse lugar, se é presente, não é uma coisa futura, eu já estou assentado com Cristo. Se eu já tenho acesso a essas verdades espirituais lá, estou diante do Pai. E se eu entendi que eu tenho uma autoridade, qual que é o meu comportamento diante da vida? Vocês viram que a gente deixa uma distância entre um conhecimento e uma prática? Se eu tenho esse entendimento, então como eu vou guerrear na Terra? Não vou nem entrar nessa questão que é batalha espiritual, daqui uma aula incrível. Mas só para a gente pensar, o quanto o conhecimento está distante da nossa prática. Aí entra a questão do meditar na palavra. Porque não é só eu conhecer de cor. Quando eu medito e paro para pensar o que isso significa, o que isso significa para mim, o que isso significa na prática, o que isso vai mudar o meu dia, o que isso pode mudar o meu comportamento, eu estou meditando. Isso é ruminar a palavra de Deus. E esse é o meditar. Um é ler a palavra e meditar na palavra. Tá bom? Tá fazendo sentido? Pela palavra, nós entendemos as leis e valores do reino. Existem leis no reino de Deus. Existem valores no reino. E não tem a ver com as regras da igreja local. Com pode e não pode. Com a lista do que vai ser excluído e o que vai ser incluído. Entendeu? É o reino, ele é maior, mais poderoso. A igreja pode até liberar, mas eu estou no reino. Os valores para mim são outros. Não tem a ver com permissão ou não permissão. E olha que manada nós estamos vendo, gente. E me perdoe a expressão manada, mas é efeito manada. Porque se o pastor diz que todo mundo pode se tatuar, tem filas para se tatuar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso me dá um desespero. Entendeu? Se o pastor diz que pode ir na balada, então faz fila para balada. Vocês estão entendendo? Mas se eu conheço a palavra, eu vou saber dos valores do reino. E se alguém aqui, ou qualquer pessoa falar que eu posso fazer, mas eu sei que o reino não está concordando com aquilo, eu não posso fazer. Não é que eu não posso, eu não quero fazer. Porque eu pertenço a outra dimensão. Amém? Então, quando eu conheço a palavra, e assim, eu já até me questionei, né? Senhor, por que o senhor não deixou uma lista bem clara do reino, né? Seria fácil, né? Isso. Como era bom. E se vocês soubessem quantas vezes eu tentei fazer um estudo sobre os valores do reino e colocar tudo num quadradinho. Não dá, porque assim, é quase que subjetivo, entendeu? Não é uma coisa assim, é uma revelação do Espírito. É subjetivo e é individual. É individual. Esse reino, de certa forma, ele pode ser individualizado? De que forma? Individualizado. Dependendo de como cada pessoa abre, né, para o reino espiritual, ou recebe, ou é revelado, enfim. Eu acho que existem, Ou não, assim como Deus, né? Eu penso em Deus assim. Existem facetas, digamos assim, que a gente vai perceber. Algumas pessoas têm uma tendência, por exemplo, você pode perceber Deus da justiça. Vamos pensar. O Haroldo pode ver o Deus do amor. A Júlia pode ver o Deus da graça. É o mesmo Deus, só que a gente vai olhar de prismas que vão focar mais, às vezes, em alguma área da nossa vida. O reino também, só que o reino, ele não pode ser uma coisa para mim e uma coisa contrária para você. Eu posso olhar facetas diferentes, mas ele não pode ser contrajucente, sabe? Ele não pode se confrontar. Ele tem que ser algo que faz sentido. Não sei, deu para entender? Veja assim na entrega. Toda vez que uma pessoa entrega realmente aquilo que ela acha que está prendendo ela nessa terra, entendeu? Prende ela, Sim. as coisas terrenas. Entrega para o Senhor,
eu acho que o Senhor aceita e se revela, Sim. sabe? É aquilo que eu disse, quando você dá um passo. Para mim, assim, para mim não. A palavra de Deus diz assim, ó, que nós somos colaboradores do reino, né? O que é um colaborador? A outra palavra, o Paulo vai chamar de cooperadores. Eu gosto mais dessa palavra ainda, cooperadores, né? O que é um cooperador? Eu estou cooperando, é duas ações juntas. Não é só o reino fazendo e não só sou eu fazendo. Eu dou uma parte, o reino dá outra. Eu dou um passo, o reino dá um passo. Claro que numa proporção muito maior. Mas eu preciso ter essa entrega e disposição. O próprio, vamos pensar o seguinte, o próprio nascer de novo, o aceitar a Cristo, a Bíblia diz assim, que eu preciso crer com o coração e confessar. Eu estou dando uma palavra. Eu estou confessando com a minha boca, então eu sou salvo. É uma cooperação. Não é nem o céu sozinho e nem a terra sozinho. É uma cooperação. A oração é uma cooperação. Porque eu estou buscando que venha esse reino, essa vontade de Deus, e eu estou liberando a ação do céu sobre a terra. Então eu estou cooperando com o propósito. Deu para entender? Então eu acredito em facetas, mas não acredito que seja diferente. Não sei se entendeu. Não, é porque, não, eu só fui até proposital, assim, não que eu pense, eu acho que tem um padrão. Mas assim, a gente vê muitas pessoas, pastores, líderes, que para uns não tem problema. Ah, sim. Para outros. Vamos pensar na graça, né? Sim, aí a gente, exatamente. A graça é um ponto, Então, né? assim, Desses pontos, né? níveis, né, que as pessoas colocam. Que tem uns que agora existe a hipergraça, supergraça, hipergraça, né? Que tudo pode, que a graça te cobre, né? Mas Paulo, por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos. Paulo vai dizer que isso não pode ser desculpa para nós pecarmos. Então, a graça, ela vem e nos alcança de uma forma e ela é maravilhosa. Mas a santificação também faz parte. Então, não é só assim, eu aceitei Jesus e agora eu continuo vivendo e se Jesus quiser, ele me santifica. Não é sobre isso. É sobre esse passo. É sobre essa cooperação. É sermos co-participantes desse reino. Né? Co-participantes da graça de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Tá, vamos lá. Integrar a palavra, todas as coisas são Listas, mas nem todas me convêm. Por quê? Mas quem tem esse entendimento, aluno? Quem já tem uma percepção do reino. Agora, quando eu falo do tipo de igreja que nós temos hoje, são pessoas que simplesmente sentam-se passivas, assistem um culto, recebem aquilo ali e isso basta. Mas elas não estão sendo ativas no reino, co-participantes no reino, de buscar a Deus, de receber, de crescer, de conhecer. Mas é aquilo que Deus fala. As pessoas falam, mas seu coração Está longe, distante. Eles vão buscar. Eles vão buscar. Eles vão buscar. E o que diz? O que Tessalonicenses vai dizer? Que eles vão procurar mestres para si, aquilo que agrada. Sim. Porque eles têm coceiras nos ouvidos. Eles querem aquilo que seja gostoso, agradável, que faça bem para a alma, para o ego. Mas eu nem vou entrar nisso. Eu tinha um sobrinho, 14 anos. Ele queria colocar tatuagem. Uhum. Daí a mãe dele falou assim, não, fala para ontem. Teu tio lá. Ele veio falar. Ele falou, vamos lá conversar com o pastor. Se eu posso autorizar, até eu vou colocar tatuagem. Ai, é perigoso. Tá pensando? Ainda bem que minha... Hoje em dia tá perigoso fazer as coisas. Ainda bem que era mal de neve, senão eu tava ferrado. Aí chegou lá, ele conversou com o pastor, daí botou a cabeça para baixo. Mas sabe que... Queria colocar tatuagem. Você sabe, Haroldo, que assim, eu penso que a gente vai chegar nesse nível, se Deus quiser, que não é sobre perguntar para o pastor se pode ou não pode. É essa compreensão revelada. Entendeu? Porque o pastor, ele pode fazer um monte de coisa e dizer que pode, entendeu? Ou dizer que não pode, ou tolir, ou matar. Entendeu, gente? É sobre esse entendimento desse reino, desses valores do reino. E não é... Tá, deixa eu continuar aqui que eu acho que eu vou chegar onde eu quero chegar aqui, ó. Não se trata de um livro de moralidade. A igreja, há muito tempo, ela foi vista como uma regra moral. Embora ela seja uma influência moral para a sociedade. Tudo bem.
ela realmente acaba sendo. Mas o livro, a Bíblia, não é sobre um livro de moralidade, é um livro de identidade. É sobre quem você é e quem Deus é. Não é sobre o pode ou não pode. Se descobrir. Você pegou um ponto maravilhoso, meu, você não pode ficar aqui. São verdades eternas que nos conectam ao céu enquanto ainda vivemos na terra. Então eu preciso conhecer essas verdades eternas sobre mim, que está nessa dimensão, que ela é maior. Tem uma pessoa que traz um exemplo de uma corda. Imagina uma corda com muitos metros, muitos metros. Pensa uma corda, muitos metros. Aí você vê aquela corda toda branquinha, muitos. Pensa uma corda grande, que não acaba nunca mais. Aí você vai ver 10 centímetros daquela corda vai estar pintado. Aqueles 10 centímetros é o tempo que nós vivemos aqui na Terra. E todo o resto é eternidade. O que isso tem que fazer de sentido? Eu preciso viver de acordo com a eternidade e não com a realidade da Terra. Porque ela é minúscula. Isso tem que fazer algum sentido para nós. Encontre uma forma de você compreender isso, mas encontre essa forma de entender que essas coisas aqui, elas são temporais, limitadas, é para um período da minha vida, mas eu já tenho a vida eterna, eu já estou nessa linha. Você vive na Terra, mas tem que ter consciência espiritual. Consciência espiritual. Essa é a palavra, consciência espiritual. A palavra de Deus vai abrir, iluminar os olhos do meu entendimento. A palavra, quando eu leio a palavra e medito na palavra, eu vou ter mais consciência espiritual de quem eu sou, da minha identidade, do meu propósito e da eternidade, de quem Deus é, do que eu estou fazendo aqui. Para mim faz todo sentido. Vamos lá. Aí a gente vai entender a transformação da mente natural a uma mente renovada. A transformação da vida cristã não vem apenas do esforço pessoal, mas nessa renovação do entendimento de Romanos 12. Recebemos o conhecimento de Deus, que eu falei, pela palavra. Então vamos pensar o seguinte: eu quero viver uma vida cristã, uma vida em Deus. Mas que tamanho que é o meu Deus? Como eu enxergo Deus? Do tamanho que eu enxergo Deus e como eu vejo Deus, vai ser o tamanho da minha vida espiritual. Um Deus medíocre? Um Deus miserável? O Natan falou aqui outro dia que eu amei, eu acho que foi aqui que o Natan falou, que não sei se foi aqui, mas o Natan falou um negócio que para mim fez tanto sentido. Ele falou sobre estar sentado com Deus na mesa, ele foi aqui, né? E que ele falou assim, ele tem, é só pedir, me dá um pão. Olha aqui, que visão e que entendimento de Deus. O meu Deus tem tudo. Ele é poderoso. Mas como que eu enxergo ele? Como alguém que está retendo de mim? Como alguém que não quer me abençoar? Como um Deus punidor? Como um Deus que espera uma grande performance? Se Deus quisesse uma grande performance na minha vida, eu não seria salvo pela graça, eu seria salvo pelas obras. Um Deus que está querendo te pegar? Você está entendendo? Olha só, gente, se nós não temos um entendimento claro de Deus, nós vamos ter uma vida miserável cristã. Quanto mais eu entendo, conheço, a transformação da mente está nesse ponto de o quanto eu conheço a Deus. O quanto Deus é revelado pela palavra, por isso que para mim o evangelho, né, os evangelhos ali e o Novo Testamento, e é para nós, né, lógico, não que toda a Bíblia é para nós, mas quando a gente enxerga, Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Quando eu entendi isso na minha vida, enxergar Deus pela ótica de Jesus, como Jesus é, muda tudo. Como Jesus é. Gente, você tem que... o Júlio Valim, ele dizia que quando você vai ler a Bíblia, você tem que ligar a câmera. Eu gostava que ele dizia, você tem que ligar a câmera como se eu estivesse filmando, assistindo, né? Imagina Jesus tocando no leproso. Para você pode não parecer muito, mas isso para mim é uma cena incrível. Inacreditável. Ele tocar naquilo que ninguém tocava. Que tamanho que é esse amor? Que tamanho que é essa graça? A mulher que foi apedrejada, que eles queriam que apedrejasse,
aquele silêncio de Jesus e diz: se eles não te acusaram, nem eu. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se a gente olhar para Jesus como sendo esse Deus, Ele é a imagem, como que Hebreus vai dizer, Ele é a imagem exata do Pai. Se a gente olhar para esse Deus, olhando para Jesus e olhando como Jesus faria, o que Jesus falaria, como Jesus me vê, é um Deus de graça, de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça. Quando Ele pega o chicote, vai lá e pega a mesa dos fariseus. Eu assisti The Chosen essa semana de novo, estou revendo alguns capítulos, e não sei se todos já viram, já assistiram The Chosen? De novo. E aquela cena, eu chorei, gente, sério, eu assisti essa semana e chorei. Difícil, né? Mas quando ele pega aquele chicote, porque durante toda a série ele é maravilhoso, né? Mas quando ele pega aquele chicote e que ele pega e derruba aquelas mesas, o zelo pela tua casa me consome. A hora que fala essa frase, eu comecei a chorar. Fiquei pensando nisso, no que nós estamos fazendo aqui. Fiquei pensando no que estão fazendo para a igreja do Senhor. O pai do Giovanni tinha esse entendimento com os meninos. Então, vou cuidar, zero, porque quando contam piadas, né? Sim. Ele nunca deixou. Sim. Ai, é só uma piada. Sim. O zelo de Deus tem que nos consumir. Sabe, mas ó, o que é isso? Ele tinha uma revelação de Deus. Ele sempre falou, desde pequenininho, ele falava, e o que ele sabe? Tem 3 aninhos. O zelo de Deus tem que nos consumir desde pequenininho. Coisa, né? A gente tem que crescer com isso. Com isso. O zelo O meu pai, por exemplo, nunca deixou a gente chamar Deus de você. Né? E hoje tem uma cultura, até o Natan faz isso, ele fica doido com o Natan. Eu não consigo também. Porque assim, é uma reverência. Reverência na casa do Senhor, de não mascar o chiclete. Eu tenho um problema sério, né? Que vocês já me conhecem, de ficarem conversando na igreja. Gente, eu tenho um problema sério. Eu tenho que me controlar, porque uma hora eu posso ser... Com o Gil, você sabe que o Gil se apaixonou? Ele se apaixonou por mim, porque ele estava conversando na igreja, e eu olhei por trás e falei, aqui não é lugar disso. Tem gente que me chama de psh. Eu já pedi para Deus, Senhor, não deixa eu ficar numa igreja. Principalmente na hora da palavra, gente. Na hora da palavra, na hora... Então, bom, assim, vamos lá. Vamos lá, que senão eu não consigo. Então, esses são os valores das verdades eternas. Transformação da mente. Da blusa da irmã dele lá no pastor lá. O vermelho lá fazendo festa da blusa. A transformação da vida cristã não vem apenas do esforço pessoal, mas da renovação do entendimento. Recebemos o conhecimento de Deus pela palavra, submetemos nossa mente natural à mente de Cristo. Ó, 1 Coríntios 2,16. Quem acha pra mim? 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Vai, Haroldo. O homem cansa. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Uau, gente, vamos meditar nessa palavra, gente. Quem conheceu a mente do Senhor? Imagine, antes de Cristo, era quase que impossível até imaginar que alguém poderia conhecer a mente de Deus. Certo? Mas agora em Cristo, Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos pensar alinhados com Deus. E nós podemos conhecer o Espírito Santo. Esse texto também vai dizer que ele sonda todas as coisas, ele conhece o coração de Deus e a intenção de Deus. E se o Espírito Santo, vocês duvidam que o Espírito Santo conhece a intenção de Deus? E aonde que ele habita? E nós não deveríamos então conhecer a intenção de Deus sobre nós? E pastor, o 15 fala assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Entendeu? Quem é espiritual? O homem espiritual é esse. Julgado por ninguém, falando da minha Uau. Gente, olha aqui. Gente, vocês têm que pegar uma carta de Coríntios assim, ó, e passar, né? Aliás, todas elas, né? São maravilhosas.
A gente parar e meditar. Olha a importância. Olha como é diferente do jeito que eu estou falando para vocês meditarem na palavra, que só dizer aqui que vocês têm que meditar. Porque a gente vai conhecer a vontade de Deus, a mente de Deus, vai despertar o nosso entendimento, vai abrir para a gente ser essa pessoa espiritual, que discerne todas as coisas e que por ninguém é discernido. Ninguém pode. Desculpa, eu vou ter que falar uma coisa. O meu pai, quando ele tinha feito uma coisa errada, que ele sentia que tinha feito praticado alguma coisa errada, ou pensava que fosse, ele ficava 3 dias dentro do quarto, sem beber, sem comer, em jejum e pedindo perdão para Deus. E ficava, a gente ia lá, oferecer café, eu sou do cafezinho, né, sempre, né? E ela oferecia o café e falou, não, filho, eu não posso porque eu tô pagando preço. Mas às vezes não era nem só por causa do pecado, Giovanni, talvez a tua interpretação era essa. Não, mas o pagando... quando ele saiu daquele quarto... porque na verdade era o de conhecer a Deus, né? Esse pagar o preço de conhecer a Deus é diferente de eu pagar o preço de um pecado. Para o homem espiritual isso é diferente. Para quem está vendo pode ser igual. Mas o pagar o preço no sentido de dar esse passo a mais do quanto eu estou dando para o quanto eu vou receber. Às vezes a linguagem nossa não chega. Porque não é só uma autopunição ou uma autoflagelo. Não tem a ver com tipo eu preciso me punir. Existia, pode até ter uma mente religiosa que pense na punição. Mas muitas vezes não é nesse sentido. É no sentido de que eu quero andar esses degraus porque eu quero conhecer mais. Talvez se recolher um pouco Eu preciso chegar mais que tem a ver com o que o Nathan falou da solitude. Do quanto eu quero me reservar para isso. O quanto eu estou disposto a me entregar. O quanto eu estou oferecendo esse jejum porque eu preciso te ouvir. Eu quero conhecer a mente do Senhor. Não sei se você entendeu a diferença? Porque não é só sobre punição e pecado. É sobre conhecer a Deus. Porque na verdade, quem conhece Ele sabe do perdão, da graça. Você recebe. Em comunhão você recebe. Só que aí você quer mais. Você quer conhecê-lo mais. Né? Então nesse sentido. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Se a pessoa, quem não é cristão vai ler a história de Davi? Nossa. Não, o homem natural não entende, não vai entender. Não vai entender. Não conhece Deus também, não vai entender Deus. Pode ser o que for, mas não vai entender. Passamos a interpretar a vida. Então, a vida que nós vivemos à luz do reino, não mais segundo o mundo. Então, porque, olha, gente, essa frase que faz tanto sentido. Quando eu entendo que eu estou no reino, que eu entendi a eternidade, a minha corda lá, que aqui é só um pedaço, que eu pertenço a esse reino, que é muito maior. Primeiro, eu não tenho mais um medo de morrer. E eu não tenho mais um apego exagerado com a vida. Para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Segundo, eu vou entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. E eu olho as circunstâncias da minha vida não com tristeza. Paulo vai dizer assim, tenho por motivo de alegria o passardes por várias provações. Olha como a perspectiva de visão muda. Quando Jesus vai ser crucificado e que está ali com Pedro, que Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, daí naquele mesmo diálogo, Jesus vai dizer que vai embora, que vai morrer, e Pedro diz não, daí Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus entende que ainda que o cálice seja difícil, porque ele vai dizer, passa de mim esse cálice, mesmo que ele saiba, porque o cálice ali não é o medo da morte e nem o medo dos açoites, mas a separação de Deus, né? Então, quando Jesus sabe que vai passar por isso, mesmo assim, entendendo o propósito, ele está disposto. É por isso que a igreja primitiva, os irmãos morriam com alegria, porque eles estavam entendendo que eles eram seres espirituais. Agora, faça um teste hoje, no nosso meio. Sim ou não? Basta uma provinha. A gente já rega. Mas se eu entendo a dimensão espiritual, eu passo por essa vida entendendo que todas as coisas contribuem para o bem. E que eu estou diante de um Deus que é zeloso, que é cuidadoso, que olha por mim, que não dorme, que não cochila. Um Deus que não vacila. Um Deus que está atento. Nada passa desapercebido. Muda, não muda? Tem que mudar.
A gente precisa olhar a vida a partir dessa perspectiva do reino e não do mundo. Isso muda. E Deus pode estar nos dando uma oportunidade no Brasil, embora a gente não está, né? Eu sei que é difícil. Tem que ter um pouco de cuidado, né, com o extremismo aí, né? Espiritual, sabe? Não? Em que sentido? Vamos lá. Assim, do fanatismo, né? Aquela coisa que você fica tão intolerante com as pessoas do mundo, com quem está nesse nível, que você fica pensando que às vezes se julga ali. Isso. Um nível Boa. espiritual. Boa. Aí entra o farisaísmo, né? Pois é. tem Porque que é o seguinte, cuidar olha com assim, ó. isso. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não significa, como eu enxergo a vida, não é como eu me excluo da vida. E aí me engrandeço com isso. Como eu me engrandeço. Eu preciso entender que pessoas difíceis vão estar comigo para trabalhar na minha vida, não é para trabalhar na vida da pessoa. Isso já é uma perspectiva. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Deus está moldando a minha vida através dessa pessoa. Por que isso muda? Porque ao invés de eu julgar e dizer essa pessoa não presta, eu tô me submetendo e me afastar, porque a gente se afasta da dor. Mas eu estou me submetendo ao senhorio. Então, estar no mundo, tanto que a igreja, na verdade, nunca foi a ideia da igreja ser separada do mundo. A igreja tinha que estar inserida no mundo. Não aceitando, né, sobre essa dimensão do reino, mas lá, sendo luz e sal. Sim, só que assim, ó, a exortação ninguém quer. Ninguém quer ser confrontado com as coisas. Porque eu senti isso em mim. O meu marido era muito de exortar os meninos, né? Namoro com cuidado. Só que quando ele faleceu, uns 2 anos depois, fui falar uma coisa pro meu filho e falou: mãe, você sempre foi amor. A exortação era do pai. Mas é uma linhagem de filho, né? Uma assim, visão. sabe? Então eu falo: filho, teu pai não tá mais aqui. Agora o cuidado eu tenho. Agora, a exortação é interessante, porque a gente, Porque não, assim, a gente não deve exortar quem é do mundo. Não, meus filhos. Não. Eu tô usando esse exemplo porque eu tô pensando sim. numa coisa. Que a gente, na verdade, o mundo precisa enxergar quem é Deus. Ele não enxergou que está morto, né? Mas a exortação também dentro da igreja tem faltado. Não é aquela exortação antiga que a gente via, mas eu tenho orado por isso. Senhor, nos desperta a uma exortação em amor, mas uma exortação que nos mostre aquilo que nós estamos errados. Porque ninguém quer mais ouvir. Porque ninguém mais quer ouvir, mas ela precisa ser. Amém. Vamos lá, quero caminhar para o final, que eu estou igual o Natan já. Assim, ler e meditar na palavra deixa de ser uma prática religiosa e se torna um processo de transição mental e espiritual, onde passamos a viver de acordo com a dimensão para a qual nós somos chamados. Para mim, um dos versículos mais maravilhosos é aquele que nós devemos viver dignos da nossa vocação, dignos com aquilo que nós somos chamados. Nós temos que mudar de uma forma de vida que seja digna de Cristo. Onde que tá esse versículo? Não lembro de cor agora. Eu acho. Não lembro, procurei que eu não lembro agora. Então a gente precisa viver de acordo, a gente tem que ser coerente. Eu tenho usado muito essa palavra. Nós temos que ser coerente com aquilo que cremos e com aquilo que nós falamos, porque às vezes aqui dentro a gente ouve uma palavra assim: Deus é o Deus de toda a provisão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos usar essa. A gente ouve aqui, amém, glória a Deus, a gente sabe de cor. Só que na nossa prática do dia, a gente fica desesperado quando vai pagar a conta no outro dia. Gente, a gente não está sendo coerente, alguma coisa está faltando. Não é verdade? Não, o cristão que é ofendido já pensa na mente, já retribuiu. O correto é orar, né, pela pessoa. Orar pelos inimigos. Será que nós estamos orando pelo Alexandre de Moraes, gente? Vamos falar sério.
Amém. Glória a Deus. Verdade. Está sendo crente. Eu ainda não tô. Fala assim, não tenho vontade não, mas eu gosto. Eu ainda não cheguei nesse nível. Eu acho que hoje eu vou começar a orar por ele, Jesus. Mas eu falo pra verdade, eu lembro meio contra gosto, mas eu Tô olhando pra que caiu a raio na cabeça dele. Eu nem vou falar o que eu penso, é melhor deixar quieto, senão vai escandalizar vocês. O desafio, mas a gente precisa mudar. O desafio do cristão é viver na terra a partir do céu. O crente maduro aprende a estar no mundo, mas não ser do mundo, que é aquele texto que eu falei. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, que é a oração sacerdotal de Jesus, né? Eu não peço que os tire do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E João vai dizer o seguinte: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu hoje Forte em aí. dia penso 3 vezes antes de falar. O Giovanni já fala na hora. Ontem uma senhora convidou nós para visitar a igreja dela. Antes de entrar na igreja, ela foi fumar. O Giovanni não deixa que eu falo, Senhor, contenha, mas depois eu vou falar, né? Mas ele fala na hora. Então, aprender a gente separar essa coisa de estar no mundo, estar no meio das pessoas, né? Mas não se deixar viver ou pensar de acordo com o mundo. Eu acho que essa é uma diferença. Então, tomar decisões com base no que Deus diz, não no que o mundo sugere. Para mim, isso é um ponto muito importante. Enxergar as circunstâncias pelo ângulo eterno, não pelo imediato. Então, eu estou passando por uma aprovação, que é a relação da aprovação. Eu estou passando, às vezes eu fico só olhando, ai, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama mais, porque no fundo a nossa alma é mimada. Ela é uma coisinha precisando de uma cinta. Fala sério. Porque a gente ora, porque Deus falou com você, você se sente o filhinho do papai. Aí Deus fica em silêncio e você acha que Deus não te ama mais. Você viu como a gente é instável? Mas a vida espiritual do crente não pode ser instável. Isso tem que ser. É que nem pessoa entra na igreja, às vezes a Rosângela fala, não sei o que, ninguém deu bola Para mim, pessoa. é. Não interessa, mas eu estou lá falando a Deus, eu não quero saber se quer me abraçar, se não vem, eu nem quero que me Nem fale. Entendeu? Agora peço para uma pastora, nem vou falar para você, nem vou abrir meu coração aqui, senão eu vou chorar. E a pessoa se sente quando eu vejo, já não vê mais. tem gente que me livrou, é verdade. Que gente, é cheio de Milindre, né? Sim, Botou. dói, Mas enfim, não vou falar. Quantos ela foi abraçar? Tá. Carregar os valores, o caráter e a missão do reino. Qual que é a missão que Jesus nos deu? E de pegar o evangelho Obrigada. Qual evangelho que nós vamos pregar? de Jesus. Do reino. A boa gente notícia. só prega a salvação. Do reino. Entendeu? Então é isso daí. Nós temos uma missão. E isso não significa pegar um púlpito e pregar, não significa colocar um caixote no meio da praça e pregar, embora eu tenha esse sonho, um dia eu vou realizar ainda. Não sei quando, mas eu vou. Vai pra Cuiabá. Mas é a gente levar essa missão. Cuiabá tem um lugar assim que Tem uma você praça. vai lá, Eu tô esperando esse dia que vai chegar na minha vida. é uma praça. Essa é a vida da nova criação, um cidadão do céu vivendo com propósito na terra. Porque aí faz sentido a minha vida. Eu sou uma extensão daquela dimensão aqui na terra. Olha só, nós poderíamos ser salvos e ir imediatamente para o céu. Sim ou não? Sim. Seria maravilhoso. E por que nós não vamos? E por que nós não vamos? A gente quer curtir a terra um pouquinho. Então, por que nós... Porque não é para curtir a praia. Mas por que nós não vamos? Por algumas razões. Primeiro, a nossa alma, ela ia estar num governo e o espírito não ia estar preparado. E nós ficamos na terra porque nós precisamos amadurecer espiritualmente. Segundo, porque a terra precisa de nós. Se cada um que fosse crente fosse levado imediatamente para o céu, não teria salvação na terra. Quem ia pregar o evangelho? Então nós temos que estar aqui. As pedras, né? Que está quase nesse tempo aí já. Pastor, Hã? quando chegar no céu, eu vou perguntar. Eu tenho um amigo meu do Rio de Janeiro, nasceu filho hoje e morreu amanhã. Um dia. Isso que eu perguntei. Eu também tenho algumas perguntinhas para chegar, mas eu acho que eu nem vou querer na hora. Eu vou ficar tão empolgada Minha lá. avó adorou 100 anos. O menininho, um dia. É doído, né? É doído, né? Gestação, É doído.
A vida cristã é uma jornada de descoberta e alinhamento. Fale comigo, alinhamento. Alinhamento. Nós estamos no processo de alinhamento. Alinhar a nossa mente com o céu. Alinhar a nossa vida com essa dimensão. Nós não podemos só pensar nessa dimensão no futuro. Essa dimensão, a vida eterna já está em nós. A gente tem que alinhar isso. Já fomos feitos nova criação, já pertencemos ao reino, mas precisamos conhecer, entender e aplicar essa nova realidade. O acesso a essa dimensão não é por experiências místicas soltas, mas pela revelação contínua da palavra de Deus. Quando lemos e meditamos nela, não estamos apenas cumprindo o ritual, estamos acessando verdades externas que moldam quem somos e como vivemos. E assim, enraizados na palavra, aprendemos a viver na terra com uma mentalidade e o coração do céu. Amém? Então, hoje a aula era sobre meditar na palavra de Deus. Mas eu quis trazer de uma forma diferente para a gente entender que não é o meditar para decorar. Não é o meditar para dizer assim, eu sei mais. É para transformar a nossa vida. E para a gente enxergar essa dimensão. Eu não sei, mas quando eu penso dessa forma, eu tenho muita vontade de ler a palavra. Porque eu tenho muita vontade de conhecer essa dimensão. Eu tenho muita vontade de viver como Jesus viveu. Eu tenho muita vontade de amadurecer nesse sentido. E de não ficar parado, sabe? Conformado. E conformado não é só com o mundo, conformado com a religião, conformado com um estado medíocre de vida cristã. Sabe, quando eu entendi o entregar para Deus,